Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria em pauta, ela trata de um assunto pertinente e bastante comentado, inclusive pelo governador do Estado. Temos notícia da seca que assola o Espírito Santo, e não só o Espírito Santo, mas quase todos os estados brasileiros. E sempre tem campanha de barragem, tem campanha disso e daquilo, mas os assuntos objetivos para conter a questão da seca, grande parte delas se esbarram nas nascentes. O governo do Estado, e inclusive o governador Paulo Artugo, no mandato passado, estabeleceu um incentivo até de premiação para aqueles produtores que estabelecesse possibilidade de proteção às nascentes como incentivo. O nosso projeto, ele trata de autorizar o Estado a ser mais agressivo na questão da recuperação das nascentes, possibilitando criar a desapropriação de áreas de até 10 mil metros em volta das nascentes, para fazer ali a implantação de plantas que viabilizam manter a nascente permanentemente funcionando. Porque nós entendemos, e quando fui prefeito de Barra de São Francisco, a única forma que nós encontramos de fazer as nascentes serem recuperadas foi exatamente essa. Criar a possibilidade de ir lá na propriedade, em comum acordo com o proprietário, fazer a desapropriação daquela área, até com preço combinado do valor da área, para poder aquilo ser uma área pertencente ao Estado, que poderá fazer convênio com as prefeituras municipais, com as secretarias de Agricultura municipais, para poder fazer a vigilância daquela área, e aí sim o Estado ter aquela área de nascente como uma área própria, uma área que não pertence mais ao proprietário, e ele, portanto, não poderá desmatar ou inviabilizar qualquer procedimento naquela área que passa a ser uma área do Estado e, portanto, nós vamos ter certeza de que essas nascentes vão estar permanentemente protegidas e viabilizando aquilo que é mais importante para o próprio produtor, que é a água. Porque todas as outras formas de tentar recuperar as nascentes, elas são tempo perdido. Porque você não vai conseguir pegar já o sacrificado produtor rural, fazer ele reservar uma área para recuperar água, sem ter esse tipo de intervenção do Estado. E até porque, deputado Edson, mesmo que na propriedade de qualquer cidadão tenha uma nascente, ele considera que não é função dele preservar e fazer com que aquilo seja permanentemente protegido, para gerar água para as propriedades seguintes. Então, acho que é chegada a hora do Estado ter uma intervenção direta nesse assunto, até porque mais da metade dos municípios do Espírito Santo, no momento, estão com problema de água. E nós podemos ter, como política definitiva e política mais correta, fazer com que as nascentes passem a pertencer ao Estado e às secretarias de Agricultura dos municípios, para aí sim, aquilo em domínio do Estado passar a ser integrante daquilo que é mais importante, que é a manutenção das nascentes com recuperação da água. Então, eu acho que a matéria, ela recebeu parecer pela inconstitucionalidade, por simples e pura opinião de um procurador que, às vezes, até desmotivado ou desinteressado em discutir a questão das nascentes e da crise hídrica, ofereceu um parecer pura e simplesmente na fria leitura da lei, sem permitir que essa casa possa debater aquilo que realmente é um assunto importante para a recuperação dos córregos, dos rios, que são as nascentes. E nós não temos outra forma. Aqui, com certeza, tem vários deputados que são proprietários rurais, mesmo de pequenas propriedades. Mas essa
essa obrigação não deve ser só atribuída ao proprietário da terra. Deve ter a mão do Estado estendida até a propriedade. E as nascentes serem recuperadas e a localização das nascentes serem patrimônio do Estado e da Prefeitura, para que ali possa se transformando numa área pública, ninguém poder danificar ou desviar aquilo que é necessário para que todo o município possa ter água permanentemente. E acho que já apresentamos essa sugestão ao senador Ricardo Ferraz, para que se possa ter uma lei federal em que o Estado estabeleça como regra que 10 mil metros de área em volta das nascentes seja restituída ao poder público, porque as nascentes são uma fonte de riqueza do poder público. E hoje, no formato de legislação que nós temos, isso é entregue ao produtor, ao dono da propriedade. E ele não tem nenhuma obrigação de cuidar e manter aquilo que é uma reserva importante para a condição da vida. Então, a única alternativa que nós vemos é o Estado não só ficar no discurso, mas intervir para que aquelas áreas sejam desapropriadas e para não ter confronto com os proprietários rurais, que ela seja indenizada pecuniariamente, para que não haja uma indisposição entre o Estado, o poder público e o proprietário, e sim uma compreensão de que aquele proprietário vai perder aqueles 5, 6 mil metros de área em volta da nascente, mas ele vai ser remunerado pelo aquele terreno e ele também vai passar, com certeza, a ajudar a fiscalizar que o Estado vai cercar, recuperar as árvores necessárias para a manutenção da nascente e, com isso, nós vamos ter a recuperação de vários córregos e de vários rios nos nossos municípios. Então, eu não vejo por que a Assembleia, através da Comissão de Justiça, não permitir que esse projeto tramite, para que a gente possa aqui apresentar outras ideias e discutir esse assunto, porque só num poder legislativo como o nosso é que em um momento desse de crise hídrica, faltando água na maioria dos municípios, a Assembleia, por capricho de um procurador, emite um parecer contrário a uma discussão tão importante como é a discussão da questão da crise hídrica. Como que a Assembleia vai aceitar um parecer de ir para o arquivo uma discussão de nascentes, de recuperação de nascentes, pelo simples fato do procurador ter amanhecido pensando que é inconstitucional e não ali desempenhar na sua atividade nenhum do seu conhecimento, da sua capacidade de conhecimento para poder permitir que esse projeto seja debatido. Até porque os deputados, todos eles aqui, têm problema. Lá no município de Ecoporanga, a deputada Janete Sá tem base política, nós estamos com 70% dos córregos secos, nascentes completamente destruídas. Então, todos nós aqui temos esse problema. E nós precisamos discutir a crise hídrica, não como apenas lamentação, como apenas que não está chovendo. Nós temos que criar alternativa e preservar as nascentes, viabilizar uma forma de que essas nascentes sejam recuperadas. É importante para a manutenção de água nas propriedades, nos córregos e nos rios, para que a gente não possa viver dias tristes como nós estamos vivendo, onde um município como Ecoporanga, como Água Doce, como Barra de São Francisco, como Linhares, como o norte inteiro do Espírito Santo, está tendo que desfazer do seu rebanho por causa da falta de água. Então, eu acho que nós oferecemos aqui uma proposta para ser debatida pelos senhores deputados, inclusive pela presidente da Comissão de Justiça, deputada Raquel Lessa, que o seu município sofre hoje até horário para distribuição de água em face da crise de água que está tendo no município. Então, nós precisamos debater isso aqui. Por que todo mundo vai ficar? Lá em Pinheiro, por exemplo, não tem água. E vai ter água daqui a um tempo, porque o prefeito, na época, Gildevan, fez uma barragem para poder ter água no futuro, mas hoje está sem água em Pinheiros. E nós precisamos debater esse assunto. Se no final da matéria em votação entenderem todos que ela não merece ser aprovada, nós vamos então transformar isso numa indicação em qualquer projeto. Mas eu acho que, em homenagem ao debate, esse assunto
é primordial. Por isso, eu peço aos senhores deputados que rejeite o parecer da Comissão de Justiça para que esse projeto possa tramitar aqui na Casa, servindo como pano de fundo para a discussão em torno da recuperação das nascentes, que já foi lá no passado defendida pelo governador, premiando os produtores, e que agora essa matéria em discussão vai viabilizar que os produtores possam ter a obrigação de, junto com o Estado e com o município, recuperar as nascentes para melhores dias para a nossa agricultura e para o Estado do Espírito Santo.